Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, somente aqueles que sabem. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Toda a igreja. Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Quero expressar a minha alegria, minha gratidão a Deus por estarmos juntos neste culto de adoração ao Senhor. Quero agradecer a confiança do nosso muito digno pastor Severino Felipe, nosso pastor Josevaldo, toda a igreja, e peço, sou carente das orações dos irmãos, da intercessão, para que o Senhor Deus abra a porta da palavra e possa falar aos nossos corações. Quanto querem ainda mais ouvir a voz do Senhor nesta noite? O Senhor já muito nos falou pela leitura bíblica lida nesta noite, pelos louvores, pelas orações que nós já cremos no resultado, na resposta do milagre do que foi clamado ao Senhor nesta noite, pela vida daquela criança. E eu quero compartilhar algo que está ardendo em meu coração esses dias, juntamente com a igreja, fazer a leitura de 2 textos. Isaías, capítulo de número 60, livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 60, a partir do versículo 1. Depois eu peço que você abra no livro de Lucas, capítulo 10. Isaías, capítulo 60, capítulo 60, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Quantos podem dizer amém? Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o historiador Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 10, a partir do versículo 25, texto da palavra de Deus para o nosso coração, que nos diz assim. Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25.
E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu dizendo: o que está escrito na lei de Moisés? Como você a lê? E respondendo aquele doutor da lei a Jesus, disse: na lei está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe respondeu dizendo: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo pela segunda vez, Jesus, a segunda pergunta, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente também descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo aquele homem caído no chão, quase meio morto, o sacerdote passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou longe. Mas, porém, todavia, um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar de viagem. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus em Cristo, aplique a sua poderosa palavra em nosso coração. Isaías, profeta messiânico, um dos profetas cujo título é atribuído a si, em razão do grande número de profecias relacionadas a Jesus Cristo. Deus, através do ministério de Isaías, anunciou eventos que se passariam na terra 700 anos depois. O nascimento do menino, o nome do menino, que seria chamado Emanuel, o principado que estava sobre seus ombros, e tantas profecias de caráter messiânico. Por isso o profeta Isaías vai ocupar um destaque na galeria do Antigo Testamento de homens de Deus, usados para anunciar a chegada daquele que seria o Salvador do mundo. Só que o trabalho, ou melhor, a missão de Isaías em sua época não era uma missão muito fácil. Isaías foi o profeta que Deus levantou pós-exílio babilônico, pós-escravidão babilônica. A sociedade atual, nós não temos a percepção em sua maioria, exceto alguns povos ali no Oriente Médio, como recentemente aquele massacre de povos da faixa de Gaza sobre povos de Israel que tomaram pessoas da sua terra. Israel, mais uma vez, sendo tirado de sua terra, sendo levado para territórios e ali espancados. As mulheres, muitas das vezes, passando por situações de violências sexuais, violências físicas e tantas outras situações desastrosas do que é uma escravidão. Mas os tempos bíblicos vai nos trazer um retrato perigoso, muito desafiante desses momentos da história. Israel, sempre a menina de Deus, o povo que Deus escolheu na terra para traçar a sua missão, traçar o seu propósito para a humanidade. Em muitos momentos falhou nessa missão. Em muitos momentos desobedeceu a Deus, quebrou princípios, quebrou regras, e a partir do momento que o ser humano em sua normalidade passa a quebrar princípios e regras, ele é punido pelos homens. Mas quando a gente parte para o universo de quebrar princípios e regras no campo espiritual, as consequências também são pesadas. Israel sofreu na pele isso aqui. 70 anos de cativeiro babilônico, tirados de sua terra, levados para uma outra nação, uma outra cultura, um outro ensinamento, escravidão pesada, mais uma escravidão sobre o povo de Israel.
Deus se utiliza do profeta Isaías em um momento muito difícil. É quando o povo volta após 70 anos, está recomeçando a vida. O povo chega diante da cidade, chega diante de Israel, de Jerusalém, encontra muros caídos. As muralhas que durante muito tempo foram utilizadas para segurança, utilizadas para manter a fortaleza, todos protegidos, agora estava no chão. As portas estavam caídas, casas queimadas, um amontoado gigante. 70 anos depois, muita coisa tinha acontecido. 70 anos é uma vida. Muitos do que nasceram no cativeiro, quando voltaram, nem se lembravam mais como era Jerusalém. Mas nesse contexto de caos, neste contexto de dor, neste contexto de tristeza profunda, neste contexto os mais antigos, mais idosos ainda não lembravam, saudosos. E os que estavam lá, e apesar de que não tinham vivenciado o que era Jerusalém, Israel 70 anos atrás, pela cultura judaica foram ensinados no cativeiro, na escravidão, acerca da lei do Senhor, acerca dos princípios de Deus e do que Jerusalém representava para Israel. Muitos dos que nasceram ali, quando voltaram, olharam e disseram: não foi isso que eu aprendi com os meus pais. Não é essa cidade que me foi apresentada lá na Babilônia, de que meus pais, de que o grande Davi, o rei Davi, de que o grande Salomão edificou, construiu o templo. Cadê o templo? Estava derribado, destruído. Nesse universo caótico, onde muitas pessoas têm tudo, menos expectativa que a coisa vai melhorar, Deus levanta o profeta Isaías. Em meio ao caos, em meio às adversidades da vida, Deus sempre terá os seus profetas para trazer mensagem de consolo, de restauração para o seu povo. Está lá Isaías de prontidão, quando todo mundo está se perguntando por onde começar, o que fazer. Neemias já iniciava ali também a sua missão, aquilo que Deus tinha traçado para ele. Mas Isaías, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou abrir a minha boca. Quando o caos bater, quando o desespero bater a porta, quando você olhar para a sua família e ver que tudo está desmoronando, tem um segredo da parte de Deus para mim e para você nesta noite. Abre a sua boca. Emanuel, se eu não tiver forças, só murmura, porque as tuas lágrimas serão interpretadas. Mas Deus deu força ao profeta Isaías, e o profeta abre a sua boca e diz: ó povo de Jerusalém, a palavra de Deus para vocês é: levanta-te, põe-te de pé. O tempo de ficar prostrado, o tempo de ficar caído passou. 70 anos de escravidão, 70 anos de perda, 70 anos de muita humilhação. O tempo de cantar chegou. Levanta-te, põe-te de pé. Eu quero falar contigo, eu quero te usar. Eu tenho ainda coisas extraordinárias a realizar através da sua vida. A palavra é muito simples e objetiva. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz já chegou. Eu gosto dessa expressão da Nova Tradução de hoje. Ô Israel, a tua luz já chegou. Levanta-te, põe-te de pé. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor vai gerando sobre ti. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A mesma palavra para Israel alguns séculos atrás é a palavra para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, como já anunciado no Novo Testamento. Mas a palavra de Deus para mim e para você é tempo de se levantar e agir. Tem uma música assim, né? É tempo de se levantar, igreja. É tempo de despertar. É uma palavra de uma soma de finalidades. A partir do momento que a palavra ela quer nos despertar, ela quer nos ativar a realidade da humanidade atualmente. É uma palavra de ânimo, de encorajamento.
A luz que é Cristo está sobre nós. A glória dele vai nascendo sobre nós, produzindo força quando não há força, produzindo alegria quando não há alegria, produzindo satisfação quando o contexto é de muita dor. E aqui está um paradoxo na vida cristã que quem está lá fora não vai entender, só quem entende é crente. Porque quando a coisa está muito apertada, a pessoa de fora olha e diz: o irmão, a irmã agora morre. Agora se acaba. Está lá, Covid, passou. Muitas pessoas pararam no hospital, entubados, dias e dias. E quem olhava disse: não, fulano não volta mais não. Mas a promessa de Deus, muitas das vezes, a expectativa de quem está lá fora, ou de quem quer ou nos desejam aquilo que é diferente do que Deus tem para a nossa vida, ela é frustrada. Vai parar no hospital, passa dias internado, fica em coma, mas depois volta. A casa está ao avesso, desempregado, esposa, filho, muitas das vezes envolvimento com drogas. E quem olha de fora diz: agora acaba. Quero ver ela sobressair agora. Mas é aí, quando você olha para a irmã, o paradoxo da vida cristã está lá. Sua Bíblia no braço. Vou para a igreja domingo à noite. Vou adorar Papai do céu. Você vai buscar cada irmão, cada irmã. Estou no ciclo de oração. A coisa está difícil no mundo natural, mas no sobrenatural, no campo espiritual, no reino celestial, tudo continua no controle de Deus. E no tempo certo vai acontecer em nossas vidas. Isaías está falando para a geração 700 anos antes e dizendo: a luz já chegou. Como, Isaías? A luz já chegou. Ou entenda aqui, a Bíblia vai dizer que um dia para os deuses é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Essa cronologia temporal que o ser humano adota não existe no campo espiritual. Só para você entender uma coisa, Isaías capítulo 60, ele está dizendo: a luz é chegada. Mas ele está anunciando a chegada da luz naquele momento para o povo de Israel, de restauração pós-babilônica. Mas também ele está anunciando, é como se ele estivesse dizendo: o Messias nasceu 700 anos depois. É a lógica de Deus. O tempo, tudo tem seu tempo determinado, já disse o sábio Salomão. Debaixo do céu, acima do céu, não tem divisão de tempo. Isso que a gente faz, por isso que para você pode estar durando um dia, uma semana, um mês de oração, um ano de oração, anos de oração, décadas. Mas no relógio de Deus ainda está no tempo dele. No tempo certo acontece. E você fica se perguntando como aconteceu. É porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Isaías está dizendo: a luz é chegada. E a luz chega 700 anos depois de uma virgem. 30 anos vive sua vida. A partir dos 30 inicia o seu ministério. Em muitos momentos de Cristo, a luz que é Cristo é apresentado à humanidade de muitas formas. Cura enfermos, possuía uma sabedoria fantástica que admirava os mais doutos à época. Ressuscita mortos de um dia, de 2 dias, de 4 dias, não importava. Ele ressuscitava pelo poder da sua palavra. A luz em 3 anos fez uma bagunça geral na cabeça da sociedade à época, de forma que ecoa até hoje. Isaías está anunciando 700 anos antes, pelo poder da onisciência, que a luz é chegada. A luz chega. Para você entender o que Deus quer falar ao nosso coração, está Lucas capítulo 10 escrevendo. Lucas não é discípulo ocular de Cristo. Se você pegar a relação de discípulos, Lucas não está lá. É o único dos 4 evangelhos que não viu com seus olhos,
Mas ainda assim, Deus, em sua misericórdia, disse: Lucas, eu quero você, porque você detém uma capacidade de escrever, de pesquisar, de ser exímio em suas declarações, em suas observações fantásticas. Eu quero te usar, Lucas. E Deus usa Lucas. Lucas sai pesquisando acerca, muitas pessoas ainda quando Lucas está escrevendo seu ministério, vivenciou os tempos de Cristo, do ministério de Cristo. E diante de tantas passagens preciosas de Lucas, aplicando o Isaías capítulo 60, me deparo com Lucas capítulo 10, versículos de número 25 em diante. Texto muito conhecido pela igreja, a parábola do bom samaritano. O texto começa com a pergunta de um certo doutor da lei querendo enquadrar Cristo, dizendo: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, como detinha muita técnica da parábola, que é uma técnica de comunicação, de linguagem, de apresentar uma ideia geral ou central, olha para aquele doutor da lei e responde com a segunda pergunta: o que é que você leu na lei de Moisés e como você a interpreta? Como o doutor da lei, ele responde dizendo: a lei vai dizer que é para amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É assim que está escrito. Cristo, diante daquela resposta, disse: muito bem, você leu e descreveu perfeitamente como está escrito no texto sagrado. A resposta final é: e amar a teu próximo como a ti mesmo. Diante dessa primeira resposta, a segunda pergunta daquele homem é o que gera a parábola do bom samaritano, porque ele vai dizer: certo, se é para amar ao Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, todas as minhas forças, e ao meu próximo como a si mesmo, eu lhe pergunto, Jesus Cristo de Nazaré, quem é o meu próximo? Aí Jesus Cristo, na sabedoria admirável que era carregada das suas respostas, ele começa a contar uma história. Essa história conta, e Cristo diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Cristo estava dando uma resposta a um judeu num contexto para judeus. E essa resposta de Cristo, há quem diga, e os historiadores vão defender uma tese, que a parábola do bom samaritano não se trata de uma parábola simbólica, apenas com elementos culturais figurativos que nunca aconteceram para chegar a uma mensagem central. Mas a parábola do bom samaritano tem uma finalidade representativa, porque Lucas escreve de forma tão minuciosa fatos que há uma possibilidade real desse episódio ter acontecido. Cristo começa a dizer que descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. Redobre a sua atenção aqui, por favor. Isaías capítulo 60 vai dizer que por desobediência o povo foi tirado, escravizado de Jerusalém, de Israel, e levado para a Babilônia. Todas as vezes no contexto bíblico que o ser humano, que um povo de Israel ou um ser humano tomou a dura decisão de sair do lugar que Deus quer que ele estivesse e tomou outro destino, outro rumo, a consequência dessa decisão foi desastrosa. O povo de Israel, por desobediência a Deus, foi tirado de Jerusalém pelos babilônicos, e a consequência foi 70 anos de muita dor, de escravidão. Porque Jerusalém, num contexto bíblico, os nossos queridos professores vão respaldar essa importância de Jerusalém no contexto bíblico. Não tinha porto marítimo como Alexandria, como Roma. Não tinha rios como Mênfis, como Babilônia. Não era uma rota de vias comerciais que as embarcações passavam e o comércio efervescia.
Mas Jerusalém assume uma posição de destaque, antes, hoje e sempre, como lugar que Deus reservou para ser o centro da adoração ao Eterno. Somente isso é pouco? Jerusalém assume um papel extremamente estratégico no campo espiritual. É por isso que até hoje é uma cidade que não vive 100% estabilizada. Povos e pessoas e líderes querendo a toda hora tomar Jerusalém, assumir Jerusalém, porque sabe do poder representativo espiritual que tem a cidade. Em resumo, para nós, Jerusalém é a representação da presença de Deus. E não precisa a gente ter muito intelecto para entender que toda vez que o ser humano sai da presença de Deus e toma outro destino, a consequência é desastrosa. Cristo está dizendo, o homem descia de Jerusalém, e Lucas, como historiador preciso, ele vai deixar claro isso aqui, realmente. Assim como de João Pessoa a Recife, você tem um trecho descendo. Como de João Pessoa ao Rio Grande do Sul, o trecho é descendo. Lucas também está dizendo de Jerusalém para Jericó, no mapa, no gráfico, Jerusalém está acima, Jericó está abaixo. Aquele homem desceu cerca de 25 quilômetros. Nesse contexto de descida existia um percurso chamado Vale de Adumim, ou Vale de Sangue, o nome já denunciava, um trecho montanhoso, rochoso. O historiador Flávio Joséfo vai dizer que nesse momento da história de Israel, cerca de 40 mil pessoas, houve uma crise muito grande, 40 mil pessoas precisaram ser desempregadas. Então aqui muitas pessoas vão buscar o que fazer, não tem internet à época, vão buscar o que fazer no dia a dia, outras profissões, mas muitos vão parar no mundo da criminalidade para roubar, para sobreviver, para ter o seu pão. E muitas dessas pessoas se alojaram nesse trecho de 1 quilômetro chamado Vale de Adumim. Então de fato existia esse texto. E Cristo, para responder a segunda pergunta, começa e continua o texto, a mensagem dizendo: e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, presença de Deus. Jericó, no contexto bíblico, cidade das palmeiras. Se tem palmeira, eu me pego esse homem sendo encantado pela beleza do que ele viu em Jericó. Toda vez que tomamos a decisão, volto a repetir, de sair do lugar que Deus quer que nós estejamos, que é em Jerusalém, e começamos a olhar as palmeiras de Jericó e achar que pelas palmeiras, a mesma imagem que Ló viu na decisão com Abraão, de achar que por olhar e a sua vista contemplar aquele campo perfeito, mas a decisão foi desastrosa. Sair de Jerusalém, presença de Deus, e para Jericó, terra de maldição, terra de dores. A decisão desse homem foi muito pesada, porque aí o texto vai dizer que nesse trecho ele se deparou com ladrões. Esses ladrões o espancaram. O sentido bíblico aqui de roubar não é de tirar, não é de furtar, não é o crime de furto. Furto você pega sem aplicar nenhuma violência física, nenhuma força impregnada à pessoa que você está ali tomando aquele bem. Mas o roubo sim, o roubo emprega violência. Se tem uma arma, muitas das vezes atira, esfaqueia, espanca. Foi dessa forma, foi violenta. Este homem, naquele contexto, foi ali esbofeteado, despojado, espancado. E aqueles ladrões fugiram e deixaram quase morto. Mas ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Cristo está respondendo a pergunta dele: quem é o meu próximo? E vendo de largo, passou. Da mesma forma, passava ali também um levita, homens judeus, homens da adoração de Deus do templo. Passou de largo e não o ajudou. Mas o versículo 33 vai dizer que um samaritano. Cristo começa a responder a pergunta do judeu. Inimigo declarado
outra cultura, muitas das vezes julgado, amaldiçoado por vocês, muitas das vezes desprezado por vocês, mas pelo aquele mesmo caminho passava um samaritano. E aquele samaritano estava de viagem, logo ele estava com muita pressa. Mas ainda assim, mesmo na sua pressa, ele parou. Mesmo na sua pressa, ele se prostrou. Chegou ao pé daquela pessoa, daquele homem desconhecido. Vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se dele, amarrou as suas feridas, aplicou azeite, aplicou vinho, colocou sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. A resposta de Cristo: o seu próximo é o samaritano, aquele que você despreza. O mesmo amor para com Deus é o mesmo amor que você precisa ter para com o próximo, mesmo que ele seja samaritano. Aquilo foi uma tapa de luva na cara daquele doutor da lei. Mas como eu disse, a luz chegou. E quando a luz chega, a luz nos traz ensinamentos ainda mais preciosos para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Porque o profeta Isaías vai dizer: em meio ao caos, em meio ao contexto caótico, a palavra liberada na boca do profeta Isaías foi: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Aí chega a luz. O Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, começa o ministério dele. E quando a gente acha que Cristo vai dizer: Senhor, quem é o meu próximo? O que é que eu faço para ajudar uma pessoa? Cristo vai dizer: a sua ação diante de um contexto desse é: levanta-te, resplandece. Só isso, Jesus? Não. Aprenda com o samaritano. A missão da igreja, além de dizer: levante, meu irmão, vamos embora, vamos para a igreja, vamos continuar, é olhar para a pessoa e ver que não há mais forças ali. É ver que a pessoa está quase morto. É parar a jornada um pouco. Se ele não escutou a palavra liberada da minha boca para ele se levantar, é tempo de eu tomar a decisão que eu aprendi com Cristo. Eu vou parar por um tempo o caminho. Eu vou me prostrar. Eu vou pegar o azeite, que eu estou com mais um pouquinho de forças, eu estou com um pouco mais de abastecimento na minha botija. Eu vou ali atar suas feridas, eu vou ajudar, eu vou dar remédio, eu vou dar um consolo, eu vou liberar uma palavra, eu vou fazer uma visita. O conceito de Cristo para a igreja é muito mais completo, é muito mais complexo, porque Cristo está dizendo: o profeta disse para o povo apenas: levanta-te, a palavra de ânimo, de motivação. Mas a igreja do Senhor nesses últimos dias tem uma missão ainda maior. É de olhar para quem precisa e dizer: toma minha mão. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Recebe força em nome de Jesus. Vamos caminhar mais uma milha. O que é que você está precisando? É um abraço? Toma aqui um abraço. É uma palavra de consolo? Recebe a palavra de consolo da minha parte. É ficar aqui do seu lado apenas chorando? Eu vou ficar, mas eu não vou te largar. Porque a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: ele ainda não morreu. Você pode achar que não, para fulano não tem jeito mais não. Não, eu perdi minhas expectativas, eu já tentei de tudo. Mas a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: ela ainda não morreu. Está num caminho, está meio morto, está quase morto, mas ainda está respirando. É tempo de eu e você parar um pouco, olhar ao nosso redor e começar a enxergar com o olhar de Cristo e dizer: será que fulano já morreu de verdade?
Será que não tem uma expectativa? A palavra de Deus para mim e para você é essa: ainda não morreu, ainda tem esperança. Recebe força nesta noite, libera uma palavra de ânimo, libera uma palavra de motivação. E eu vou ainda mais além. Há pessoas que não estão lá fora, estão aqui dentro, mas estão em um culto como esse, dizendo: Senhor, eu vim arrastado, eu vim sem forças, eu vim sem saber o que vai acontecer amanhã, durante a semana, eu vim sem expectativa alguma, apenas segurado em um fio de cabelo. Mas a palavra do Senhor para você, que nem você mais acredita, é essa: você não morreu, você ainda está respirando. Respira, respira, como diz a canção do Samuel Mariano, respira mais um pouco. É tempo de respirar, não de morrer, não de parar, não de se frustrar. Levanta-te, resplandece. A luz que é Cristo chegou em sua vida, chegou em sua casa, chegou em sua família, chegou nesta noite. Quantos acreditam em podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Foi isso que aquele samaritano identificou. Ele não está morto, olhou, viu que estava respirando, passou azeite, amarrou suas feridas, colocou sobre a sua cavalgadura. Disse: eu não vou deixar aqui não, é muito perigoso. Ele pode morrer, porque ele ainda não está morto, está respirando, a pulsação ainda bate. Levou para uma estalagem, para um local, deixou um dinheiro ali para que aquele hospedeiro pudesse cuidar. E disse: cuide bem dele, eu já fiz os primeiros socorros, trouxe ele até aqui, eu vou seguir minha viagem, estou atrasado, mas eu vou voltar para ver como é que ele está. Como eu disse, a luz chegou. Esse samaritano, ele saiu há 2000 anos atrás, a viagem dele. E a mensagem para aquele homem da estalagem é a mesma que ele disse àqueles varões galileus, quando ele estava partindo, fazendo essa viagem: varões galileus, porque estáis olhando para os céus, o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir descerá. Este samaritano é uma tipificação de Cristo, cujas características também se aplicam a nós, Igreja do Senhor, nesses últimos dias. Este hospedeiro, na literatura, representa o Espírito Santo. Este homem que está caído, que está morto, é uma referência a quem está lá fora, mas também quem está aqui dentro, precisando de ajuda, de auxílio. Até a nós mesmos, até a mim. E a palavra final de Cristo é a palavra que eu encerro esta reflexão com a Igreja do Senhor. É tempo de se levantar e agir. Alguém pega o microfone, por favor, para mim, nesses 3 minutos que me restam. Uma das meninas. Eu não sei o que ele viu em mim. Por favor, essa canção. A mesma frase daquele viajante samaritano para o hospedeiro é a palavra que nos sustenta até aqui hoje. Porque a Igreja do Senhor Jesus também está aguardando o cumprimento desta palavra. Isso aqui foi uma promessa. Quando eu voltar, não é se, é quando. Já está certo. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Por isso a palavra de Deus para nós aqui nesta noite é: segura as pontas aí, no português, no nordestinês, bem rasgado. Segura as pontas aí. O nosso mestre a qualquer momento virá. Falta só um pouquinho de tempo.
Você muitas das vezes pode achar: Senhor, eu não mereço. E realmente esse é o sentimento nosso. Eu não sei porque o Senhor me resgatou lá perdido no vale de Adumim. Eu não sei porque o Senhor me resgatou. E muitas das vezes, se há uma canção naquele homem que estava ali caído, essa canção é essa do cantor. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Para para cantar e agora reflita você. Eu não sou o que Começa a se perguntar. eu devia ser. Eu erro tanto, eu falhei tanto na minha vida. Mesmo assim ele me abraçou. Ele me resgatou quando lá fora ninguém mais queria. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu reconheço a minha pequenez, as minhas falhas. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Vamos cantar esse refrão, toda a igreja. Mas ele me prometeu. Somente os que têm esperança de a qualquer momento ser arrebatado. Eu só quero adorar. Deus abençoe. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Levanta-te e Eu não resplandece, sou o que eu porque a tua devia luz já é chegada. ser. O Cristo, Mesmo assim ele o viajante, está aqui nesta noite dizendo: vem. A primeira pessoa que quer tomar a decisão pequeno, ele tão grande de aceitar a Cristo, eu te convido nesta noite. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era Já estávamos condenados, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele nos prometeu os céus de uma eternidade inteira com Ele. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei. Quantos podem glorificar ao Senhor por esta noite? Exaltá-lo. Eu quero ser muito direto e preciso. O Washington. Cadê o Washington? Por favor, se identifique. Você quer aceitar a Cristo nesta noite ou voltar a Cristo, meu amigo, e passar a sentir essa alegria verdadeira depois de tudo que você ouviu nesta noite? Há um convite dos céus, Ele já está vindo. Quantos podem glorificar ao Senhor? Alguém acompanha Ele, por favor? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque agradeço a oportunidade em nome de Jesus.